O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu por graça do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E o Verbo Divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto da Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que sejamos dignos de alcançar. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que em nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, novamente, boa noite a todos aqui presentes, né? Eu não sei que hora você vai estar vendo isso aí no YouTube, mas bom dia, boa tarde ou boa noite para você também, certo? Hoje nós vamos dar a nossa segunda aula a respeito do Tratado da Verdadeira Devoção, que já é a introdução mais o capítulo 1. A introdução seria do parágrafo 1 ao 13, mais o capítulo 1, que era do parágrafo 14 até o 56, 59, por aí. Certo? Então, eu espero que vocês aqui, presencial, já tenham com o tratadozinho de vocês em mãos. E vamos lá. A primeira frase do Tratado da Verdadeira Devoção, a primeira de todas, e é até bom que vocês marquem mesmo, que vocês até escrevam no caderninho de vocês, é a clássica frase: Jesus Cristo veio ao mundo pela Santíssima Virgem Maria, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Gravem essa frase, que quando nós estivermos lá no segundo artigo, ou até mesmo no primeiro artigo, no segundo ponto, nós vamos voltar para ela. Gravem essa frase. Gravem essa frase. Então, ao longo da história, né, que a gente conhece da Santíssima Virgem, ao longo de tudo aquilo que a gente sabe dela, mediante as Sagradas Escrituras, é muito pouco. Tanto que Nossa Senhora, São Luís vai dizer no parágrafo 2, que ela é chamada de alma mater, ou seja, alma escondida e alma secreta. Nossa Senhora viveu toda a sua vida aqui na Terra em escondimento. Mas por que dela se sabe tão pouco? Por que dela se fala tão pouco, se falou tão pouco nos Evangelhos? A resposta é muito simples. Humildade é o ponto mais forte de Nossa Senhora, tirando a caridade, é a humildade. Primeiro, por humildade, porque o tempo era de Jesus Cristo. Segundo, para o fortalecimento da sã doutrina. Como assim? Jesus Cristo, o Verbo encarnado, veio e revelou-se a segunda pessoa da Nós não tínhamos conhecimento dela, nós sabíamos muito pouco a respeito desse Verbo, do Verbo encarnado. Então, o nosso conhecimento, a nossa ignorância a respeito da Santíssima Trindade era muito grande, né? E ainda é porque ela é infinita. Mas, por revelações privadas, né, de pessoas, de santos, nós temos muitas falas deles que dizem o seguinte: se não fosse a fé que eu recebi da igreja, quando eu vi Nossa Senhora, eu acharia que ela era uma deusa. Então, por quê? A nossa fé era muito fraca,
nós tínhamos pouco conhecimento, éramos muito ignorantes. Nossa Senhora permaneceu em escondimento para que Cristo reinasse nos corações. Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Nossa fé era muito fraca e por isso ela se ocultou, para que a gente pudesse ser formado, para que a gente pudesse entender. Segundo, Cântico dos Cânticos. Eu esqueci minha Bíblia, vim aqui. Só um instante. Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai nos falar exatamente a respeito disso. Terceiro motivo porque Nossa Senhora permaneceu em escondimento. Tem vários outros, mas esses três são o suficiente para que a gente possa entender. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. És o jardim fechado, minha irmã, minha noiva, uma nascente fechada, uma fonte selada. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que Nossa Senhora é a esposa do Cântico dos Cânticos. Nossa Senhora, ela é guardada, velada pelo Espírito Santo. O seu esposo fidelíssimo é guardada, velada por ele. Ela é o jardim do Éden. Nós vamos entender isso mais tarde. Já já. Ela é o jardim do Éden. Ou seja, o guardião dela só entra nesse jardim, só entra nesse paraíso de Deus, aquele a quem o Espírito Santo, o seu esposo fidelíssimo, permitir. Por isso que o livro do Cântico dos Cânticos vai dizer que ela é uma fonte selada. Ela é um jardim fechado. Então, por isso que se sabe tão pouco dela. Por isso que no começo da igreja, nas Sagradas Escrituras, dela se sabia tão pouco. Mas a situação, meus irmãos e minhas irmãs, agora é outra. Lembre-se, Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Deus não acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, Deus não acende uma luz para colocar no lugar onde ninguém pode ver. Essa luz, ela tem que brilhar para que todas as pessoas vejam essa luz e glorifiquem a Deus Pai. É o que está escrito em Mateus capítulo 5, no versículos 14 ao 16. Nossa Senhora deve ser mais conhecida. E nós vamos ver aqui por quê. Porque a salvação do mundo, a salvação da humanidade, está toda nas mãos delas. Não porque Deus precisa ou necessite dela, dependa dela, mas porque Deus assim o quer. Porque Deus assim quer se agir dela para santificar e para salvar as nossas almas. Então, no parágrafo 13 do tratado, lá no último parágrafo, antes dele finalizar a introdução, ele vai dizer: meu coração veio ditar tudo o que há pouco escrevi com uma alegria especial, para manifestar que a Divina Maria tem sido desconhecida até aqui. E essa é uma das razões pelas quais Jesus Cristo não é conhecido como lhe convém. Portanto, é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo apenas se concretizarão no mundo em decorrência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria, que o trouxe ao mundo pela primeira vez e o manifestará de modo maravilhoso pela segunda. Se você tem aquela traduçãozinha azulzinha, vai dizer uma coisa um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido no fundo, certo? Nossa Senhora aparece em Fátima, temos aqui uma imagem muito bela. Nossa Senhora aparece em Fátima e ela vai dizer exatamente isso: por fim, o meu imaculado coração triunfará. O que é o triunfo do imaculado coração de Maria? É exatamente o reino de Jesus Cristo. Após todas as calamidades, após todas as coisas ruins e boas, profecias de Nossa Senhora de Fátima, que aterrorizaram muitas pessoas e outras que levaram esperança, essa frase dela: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Ou seja, o reino de Jesus Cristo se dará, se concretizará pelo reino de Nossa Senhora. É a mesma coisa. Então nós entramos no capítulo 1, no artigo 1º, em que ele vai dizer a respeito da encarnação do Verbo e de como a Santíssima Trindade... Se você que está assistindo esse vídeo e está estranhando isso aqui, vai já chegar a hora. No artigo 1º, ele vai falar de como Deus quis se servir da Santíssima Virgem para poder se encarnar, para poder vir até nós. Como a Trindade Santa quis agir, quis usar-se dela para poder chegar até nós. Somente Maria, em 4.000 anos depois do pecado de Adão,
Depois do pecado de Adão, passou-se 4.000 anos até que chegasse a época de Nossa Senhora. E nesses 4.000 anos, mesmo com os suspiros, os desejos dos profetas, aquele povo todo anunciando o Cordeiro de Deus que chegaria, em 4.000 anos, somente Nossa Senhora foi digna de receber o Salvador diretamente das mãos do Pai. Santo Agostinho vai dizer que o mundo não era digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Por isso ele entregou a Nossa Senhora, para que por ela foi preparada para essa missão. Por isso nós temos o dogma da Imaculada Conceição. Por meio dela, o Salvador pudesse vir a nós. Por isso, falei até isso na terça-feira, a aurora da salvação. A aurora da salvação. Deus Pai, pelas grandes virtudes da Santíssima Virgem, sobretudo a sua humildade, Ele comunicou a Maria a sua fecundidade, a fim de que ela pudesse gerar o seu Filho e todos os membros do seu corpo místico. Deus Pai deu a ela essa fecundidade para que com o Espírito Santo ela pudesse gerar um Deus. Veja, Deus não é criado naquele momento, o Verbo já existia. Desde o princípio, o Verbo estava junto a Deus e o Verbo era Deus, Jesus Cristo, o Verbo. Mas ele é gerado no ventre dela. Ou seja, Deus Pai entrega a ela o seu Filho, para que por ela a salvação venha até nós. Deus Filho desceu ao seio da Santíssima Virgem como Adão em seu paraíso. Veja, lá no Gênesis, quando Deus junta lá o barro e do barro da terra, tira Adão, ele coloca Adão no paraíso. Quando Deus manda o seu Filho, Jesus Cristo, o novo Adão, coloca no ventre de Maria. Por isso que ela é chamada de paraíso terrestre do novo Adão, o ventre de Maria. E esse ventre de Nossa Senhora é guardada pelo próprio Espírito Santo, que só dá a conhecer as grandezas, as belezas, as maravilhas que se escondem dentro desse vaso espiritual de Deus, a quem Ele quiser. É uma graça do Espírito de Deus. Esse Deus, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, encontrou a sua liberdade ao fazer-se prisioneiro dela, ao fazer-se prisioneiro no seio dela. Ele glorifica a Deus ao abrir mão de sua condição divina para fazer-se escravo em forma humana, no seio dela, no escondimento. Ele glorifica a Deus. Deus, Jesus Cristo, Ele, liberdade, Deus onipotente, poderia chegar na terra como Ele quiser. Ele glorifica a sua liberdade, fazendo-se voluntariamente escravo no ventre da Santíssima Virgem. É o que São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses. Ele abriu mão de sua condição divina, assumindo a condição humana. Humildade, 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 humildade. E Ele quis concretizar esse plano, Deus Filho, no ventre de sua mãe, a Virgem Santíssima. Tanto que São Luís ousa dizer: Jesus Cristo deu mais glória a Deus nos 30 anos que ficou submisso à sua mãe do que se convertesse a terra inteira com milagres e prodígios. Olha que forte isso. Deus Filho, Jesus Cristo, glorificou a Deus nos 30 anos que passou submisso à sua Santa Mãe, do que se ele tivesse passado 30 anos convertendo a terra inteira. Por quê? Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Ele permaneceu submisso a ela ainda que não quisesse, ainda que não precisasse fazer isso. Ele quis depender dela, glorificando a sua independência. Ele, que se basta a si mesmo, quis depender de alguém. Por isso que ele vai dizer que ele glorifica a Deus nessa atitude. E além do mais, Jesus Cristo quis começar e terminar todas as suas obras por Maria. Isso é muito claro. A salvação do mundo, por exemplo, ele veio ao seio dela a partir do seu consentimento. Ele pediu para ela, para poder, através do anjo Gabriel. Ele realiza o seu primeiro milagre lá nas bodas de Caná. Por meio de quem? Por meio dela. Ela, João capítulo 2, ela vai se apresentar diante dele. Ela que vai pedir a ele. Ele finaliza a obra da sua salvação lá na cruz, após remir toda a humanidade. João 19, 25. Ele entrega os seus filhos a ela. Ele começa a salvação e conclui a obra da salvação por ela, por meio dela.
sempre com ela, sempre submissa e obediente. Tomem cuidado com uma coisa. Nós não podemos ver nessa submissão de Deus, nesse abaixar-se de Deus, um rebaixamento de Jesus Cristo. Jamais, nunca. Jesus glorificou a Deus ao fazer tudo isso. Ele é independente, é Deus, ele não precisa dela. Ele quis precisar dela. Ele quis se fazer dependente dela. Nós vamos já chegar num parágrafo em que ele vai dizer exatamente a respeito disso. E para completar, o Espírito Santo. Deus Espírito Santo, sem produzir outra pessoa divina, tornou-se fecundo por meio de Maria, a quem ele desposou. O Espírito de Deus encontrou em Maria o seu jardim de delícias. Provérbios capítulo 8, versículo 31. O jardim das delícias de Deus se encontra nas almas dos seus justos. Nas almas dos filhos. A nossa alma é um jardim de delícias de Deus. É o jardim das delícias de Deus. Ele encontra aqui o seu banquete, o seu maná, na alma do justo, na alma do simples, na alma do humilde. E o Espírito Santo, encontrando essas virtudes em Nossa Senhora, ele entra lá, e lá ele opera maravilhas da graça. A obra que o Espírito Santo fez em Maria é gigantesca. Tanto que ela vai dizendo magnífica: o poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. É o seu nome. Veja, ao dizer que Deus Espírito Santo, sem produzir outra pessoa divina, tornou-se fecundo por meio de Maria, nós não estamos dizendo aqui que o Espírito Santo seja infértil e que Maria dá a fecundidade ao Espírito Santo. Não, nada disso. O Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho. Ele pode gerar outra pessoa como o Pai e o Filho. Mas São Luís diz que o Pai e o Filho não reduzem essa capacidade ao ato. Ou seja, eles podem, mas eles não fizeram. E o Espírito Santo quis gerar Jesus Cristo em Maria. Veja, a Santíssima Trindade inteira se une para fazer em Maria uma obra nova, uma obra fantástica. E a maior obra da Santíssima Trindade é a encarnação do Verbo. Depois da encarnação do Verbo é a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ou seja, o Espírito Santo se usa de Nossa Senhora. Ele vê nela as grandes virtudes, a humildade, sobretudo a humildade, a caridade, a mortificação universal. Ele vê nela essas virtudes e encontra nela o seu jardim de delícias. Tanto que São Luís vai dizer: quanto mais o Espírito Santo a encontra, ou seja, quanto mais o Espírito Santo encontra Nossa Senhora numa alma, mais ele se sente atraído a ela. Nós vamos entender como essa união, Nossa Senhora e Espírito Santo, nas nossas almas, vai fazer uma transformação. É o processo de santidade. Nós vamos entender isso quando, quer dizer, eu creio que vocês já tenham entendido, né? Não é possível. Se não entenderam, vão entender agora, né? Porque esses momentos aqui nos dão luzes mesmo, certo? Então, quando ele encontra Maria numa alma, mais ele se torna atuante nela, para formar Jesus com, em, por e para Maria. Sempre, sempre, sempre. Então o segredo para ter o Espírito Santo de Deus é ter Maria em sua alma. Nós vamos entender isso mais claramente quando eu chegar na parte de que Deus, que já quer se usar de Nossa Senhora para santificar as almas. Mas veja, meus amados irmãos, Nossa Senhora foi essa criatura que mais agradou a Deus, mas nenhuma dessas graças que Nossa Senhora recebeu fez dela assim essa grande obra. O que mais fez, o que mais agradou a Deus em Nossa Senhora foi o simples fato de que ela obedeceu. Graça, dom, nada disso é santidade. Graça, dom, nada disso é santidade. Nada. O que faz de uma pessoa santa não é aquilo que é extraordinário, mas a perfeição do ordinário.
Veja, Nossa Senhora recebeu todas essas graças. A gente fica maravilhado e com tudo isso que a gente lê a respeito dela. Mas na Bíblia você viu alguma coisa a respeito disso? Não. Por quê? A humildade de Maria. Ela se esconde para que Cristo possa reinar no seu templo. E digo mais, Nossa Senhora continuaria, se Deus assim o permitisse e o quisesse, ela continuaria a agir em nossas almas no escondimento. Mas como eu já disse para vocês, Deus não acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. O que mais agradou a Deus em Nossa Senhora foi a obediência. Ela sacrificou tudo dela, ou seja, ela sacrificou o seu filho para a nossa salvação. Mantendo-se silenciosa, Maria guardava todas as coisas no silêncio do seu coração. Mantendo-se silenciosa, humilde, submissa. Veja, por isso que nós temos o dogma de Nossa Senhora corredentora da salvação. Quer dizer, não temos o dogma, esperamos um dia ser proclamados. Corredentora da salvação. E nesse ponto, Nossa Senhora e Jesus são iguais. A carta aos Filipenses vai dizer que Jesus abre mão de toda a sua condição divina, de tudo aquilo que ele recebeu sendo Deus, se fez escravo na forma humana. Nossa Senhora foi igual. Ela recebeu todas essas graças de Deus, todos esses dons, mas ela abriu mão de tudo isso para se esconder no silêncio, na humildade, na virtude. E foi nisso que ela mais agradou a Deus. Não nas graças extraordinárias que ela recebeu, porque isso tudo foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Então o que mais agrada a Deus em Nossa Senhora foi essa sua santa humildade. Foi essa sua santa submissão até o fim. Foi essa submissão dela até o fim. Veja, meus irmãos, repito, não vejamos, não olhemos essa eleição, esse usar-se da Santíssima Trindade em Nossa Senhora como um rebaixamento. Nossa Senhora, como diz São Luís, no início do capítulo 1, comparada à Santíssima Trindade, comparada a Deus, ela é nada. Nada. Tanto que São Luís vai dizer e vai explicar por que a Santíssima Trindade escolhe ela no parágrafo 27. Completamente transformada por Deus, pela graça e a glória que transforma todos os santos nele, Maria não pede, não quer, nem faz nada que esteja em desacordo com a vontade eterna e imutável de Deus. Nada. Ela é completamente transformada em Deus. Então, não é a Santíssima Trindade que a serve. É ela que serve a Deus com os dons que recebeu da Santíssima Trindade. Muito bem, meus amados irmãos. Nós vimos aqui como a Santíssima Trindade se usou de Maria para a encarnação de Jesus Cristo, chefe, membro e cabeça da igreja. Cristo é cabeça, vocês lembram, né? Cristo é cabeça, a igreja é o corpo, Colossenses 1,18, certo? Isso está claro para vocês? Vocês entendem isso? Certo, né? Então, nós vamos ver agora no ponto 2 do primeiro artigo, né? Deus quer servir-se de Maria para santificar as almas. Veja, meus amados irmãos, a Santíssima Trindade se usa de Maria para a encarnação, para a formação de Jesus Cristo para o mundo. E da mesma maneira, sendo Deus imutável, Deus quer se usar de Maria para a salvação das almas, para gerar Jesus Cristo em nossas almas, uma vez que o Espírito Santo com ela gerou Jesus Cristo para o mundo. Por conta da obediência de Nossa Senhora, por conta da obediência de Nossa Senhora e de tudo aquilo que, como eu já falei para vocês, mais agradou a Deus nela, a sua humildade, o seu escondimento, Deus a exaltou. Parágrafo 22. A conduta que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo continua sendo a mesma todos os dias, de uma maneira invisível na Santa Igreja, e continuará a sê-lo até a consumação dos séculos, até a última vinda de Jesus Cristo.
Por conta da obediência de Nossa Senhora, ela foi exaltada após a sua assunção aos céus. Ela foi exaltada. O próprio Deus Pai, Deus Pai juntou todas as graças e fez o mar. Deus Pai juntou todas as graças e fez Maria. Ele entregou a ela. Ele fez Nossa Senhora. Nossa Senhora é esse poço, é esse vaso espiritual onde Deus deposita aquilo que Ele tem de mais belo, aquilo que Ele tem de mais admirável, inclusive o seu próprio Filho. Por isso que na ladainha de Nossa Senhora, ela vai ser chamada de vaso espiritual ou vaso honorífico. O que é algo honorífico? É algo digno de honra, é algo digno de respeito, de admiração. Ela é chamada de vaso espiritual. Por quê? É porque foi nela que Jesus, que nosso querido Deus Pai, guarda nela, depositou nela tudo aquilo que Ele tem de mais precioso, que foi o seu próprio Filho. Ele deposita nela, Ele colocou nela esse vaso espiritual. Deus Filho, com a sua paixão e morte. Vocês lembram da historinha dos méritos lá, da maçãzinha? Sim, né? Da aula passada. Jesus Cristo, com sua paixão e morte na cruz, Ele gerou méritos. Esses méritos que nosso Senhor tem, são os méritos com os quais nós nos apresentaremos diante de Deus Pai, sem sermos repugnados por nosso pecado. É com esses méritos que nós somos banhados nas águas do batismo. Somos revestidos de Cristo. Somos revestidos de Cristo. Tanto que Santa Faustina uma vez rezava e ela teve uma visão espiritual. E nessa visão, ela via que Deus Pai olhava para toda a humanidade através da chaga aberta de nosso Senhor Jesus Cristo. A chaga da misericórdia. Então, quando nós, revestidos de Cristo pelo batismo, recebemos esses méritos, né? Nós podemos alcançar a salvação assim. E São Luís está dizendo que Deus Filho comunicou à Virgem Santíssima os seus méritos, para que ela utilizasse, desse a quem ela quisesse, o quanto ela quisesse e quando ela quisesse. Ele entrega tudo isso a ela, para glorificá-la, para honrá-la, porque ela foi obediente nesta vida, assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi. Deus Espírito Santo. O Espírito Santo tem todos os dons que nós temos, seja para fazer o que quer que seja, nós temos os dons. E os dons, as graças do Espírito Santo de Deus, Ele entregou a Maria, uma vez que Ele a desposou, Ele fez-se esposo dela. Tudo que é meu, é teu. Agora eu lembrei da palavra de Romanos 8:31, parece, que diz o seguinte: como Deus nos deu Jesus Cristo, como Ele poderia não nos dar tudo junto com Ele? Nossa Senhora recebeu Jesus Cristo de uma maneira muito mais especial, né, que a gente. E com esse recebimento dela, por graça do Espírito Santo, o Espírito Santo deu a ela tudo aquilo que Ele tinha, todas as graças, todos os seus dons, todos os seus méritos, para que, junto com ela, possa formar Jesus Cristo nas nossas almas também. Para que ela distribuísse esses dons quem quisesse, o quanto quisesse e quando ela quisesse. Tanto que hoje nós temos, e com a graça de Deus um dia vai ser proclamado o dogma, Maria medianeira de todas as graças. Maria medianeira de todas as graças. Porque tudo que diz respeito a nós foi colocado nas mãos dela, foi colocado nela, para que ela desse o quanto, quando e onde ela quisesse. Repito, não é um rebaixamento da Santíssima Trindade. Não é um rebaixamento da Santíssima Trindade. Uma vez que Maria está completamente formada, voltada para Deus. Isso é um serviço que ela faz, com todo amor. E digo que se Deus não quisesse tirar a luz debaixo do alqueire, ela continuaria fazendo seu serviço em silêncio. Mas Deus quer que nós possamos conhecê-lo, que nós possamos voltar o nosso olhar para ela. Muito bem. Tanto que São Luís vai dizer: assim como na terra, assim na terra como no céu, tudo
está submetido a Deus, inclusive Maria, e assim na terra como no céu, tudo está submetido a Maria, inclusive Deus. Veja, não estamos dizendo aqui que essa submissão, né, de Deus é algo que o rebaixa, que o diminui. Muito pelo contrário. Nós estamos dizendo aqui o que os santos, os grandes santos, quiseram dizer quando eles afirmaram essa frase. Essa frase quem diz é São Luís, Maria Grignion de Montfort, Santo Afonso Maria de Ligório, São Boaventura, São Bernardo de Claraval. Todos eles falaram, doutores da igreja, exceto São Luís, que ainda não é doutor. Tudo isso que eles falaram, eles quiseram dizer que as súplicas de Nossa Senhora diante de Deus são tão poderosas, são tão potentes, tão grandes, que são quase que como, abre aspas, ordens, por causa da oração dela é revestida de uma humildade, é revestida de uma pureza que Deus não consegue resistir. Tanto que no livro, no tratado, ele vai dar um exemplo de Moisés. Quando o povo pecou, Moisés foi lá e intercedeu pelo povo. E Deus, vendo a súplica de Moisés, Deus queria castigar aquele povo. Então ele disse assim: Moisés, para de pedir que eu quero brigar com eles. Sabe? Se a oração de Moisés é tão poderosa, imagine a oração da Virgem Santíssima, que é muito mais humilde do que Moisés. Muito mais, que em tudo obedeceu a Deus. Então foram isso que os santos quiseram dizer. Quando eles disseram aquela frase, tudo está submetido a Maria, inclusive Deus. Porque ela não faz nenhum pedido que esteja em contradição com a vontade da Santíssima Trindade. Com a vontade da Santíssima Trindade. Muito bem, agora vamos para o meu esquema. É muito simples, gente. Veja, as bolinhas são a Santíssima Trindade. Me esqueci o nome, asterisco, é a Santíssima Virgem. E bem aqui está nós. É muito simples. Deus Pai comunica Deus Filho a nós por meio da Santíssima Virgem. E como nós recebemos recebemos Deus Filho, com Ele nós recebemos o Seu Espírito. E Ele chega a nós. Sim, mas isso aqui não é o melhor. O melhor é o caminho de volta. É sério. É muito simples. Nós, que somos santificados pelo Espírito Santo, nós recebemos o Espírito de Deus da Santíssima Virgem. E uma vez que nós somos santificados pelo Espírito de Deus, que vem por meio da mediação da Santíssima Virgem, nós somos apresentados puros, santos e imaculados diante de Jesus Cristo, que nos apresenta a Deus Pai, como Ele disse lá em João capítulo 6, versículo 37. Aquele que vem a mim, eu não o lançarei fora. Quem me encontra aquele que me enviou. Essa é a missão da Santíssima Virgem. Nós somos santificados pelo Espírito que nos vem dela, que é o Espírito de Deus. E uma vez que somos santificados, podemos nos apresentar diante de Jesus Cristo, justo, bom e misericordioso, puros, santos e imaculados, para que Ele não nos repugne. É a história da maçã toda lascada, se não tem isso daqui, né? Não porque Deus precisa dela. Repito, Deus não precisa, Deus quer se servir dela. Se não tem isso daqui, não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não tem quem nos santifique. E se nós não somos santificados, nós somos aquela maçã podre, apresentada diante de Jesus Cristo, diante do Rei dos Reis. E uma vez que nós somos repugnados por Ele, pela nossa soberba, vaidade, orgulho, não tem Deus Pai. E se não tem Deus Pai, não tem santidade, o autor de toda santidade. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Maria, medianeira de todas as graças, por graça de Deus. Tanto que São Luís vai dizer, o que Deus tem por natureza, Maria tem por graça. Parece que a formação aqui está mais interessante que a aula, Rodrigo. Estou brincando. Vocês entenderam essa parte? Vocês entenderam? Gente, vocês estão tão caladinhos, vocês entenderam essa parte? Sim. Todo mundo
Captou a mensagem? Nossa Senhora precisa ser mais conhecida. E nós vamos entender por que agora, no final dos tempos, Nossa Senhora será mais conhecida ainda. Alguém tem alguma dúvida? Algo a perguntar? Algo a acrescentar? Beleza, então todo mundo entendeu, certo? Amém. Vamos lá então para a segunda parte agora. Artigo número 2. Consequências. Consequências disso tudo, né? E agora nós vamos voltar para a primeira frase do tratado. Nem arrependi de ter apagado meu esquema. Primeira frase do tratado. Jesus Cristo veio ao mundo por intermédio da Santíssima Virgem, e é por meio dela que Ele deve reinar no mundo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que nós falamos, por que nós conversamos tudo isso e vimos esse grande poder de Nossa Senhora? Porque assim como Deus se usou de Maria para gerar Jesus Cristo para o mundo, com o Espírito Santo, sendo Ele imutável, usar-se-á de Maria para gerar Jesus com o Espírito Santo nas almas. Parágrafo 35. Me perdi. Parágrafo 35. Quando lança raízes numa alma, Maria lhe produz maravilhas da graça, como só ela pode fazer, uma vez que só ela é a Virgem fecunda, que não tem nem nunca terá alguém que a ela se compare em pureza e fecundidade. Com o Espírito Santo, Maria produziu a maior maravilha que já houve e que jamais haverá, um homem-Deus, e consequentemente produzirá as maiores coisas que virão nos últimos dias. Agora o maior detalhe: a ela estão reservadas a formação e a educação dos grandes santos que estarão no fim do mundo, pois somente essa Virgem maravilhosa e singular pode produzir, unida ao Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. Assim como o Espírito de Deus, assim como a Santíssima Trindade, por meio dela, gerou Jesus Cristo, assim Nossa Senhora será gerada, assim Jesus Cristo será gerado em nossas almas, por meio de Maria. Nós dizemos todos os dias, quando rezamos o texto, quando rezamos uma Ave Maria: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ora, se Jesus é o fruto do ventre, quem é a árvore? Maria. Maria é a árvore. E uma vez que nós lançamos a semente da Virgem Maria e regamos com uma verdadeira, com uma sólida, humilde devoção, essa árvore vai crescer. E o que seria esse crescimento dessa árvore de Maria em nossos corações? O crescimento da imitação de suas virtudes, a sua humildade, a sua mortificação, a sua pureza, a sua fecundidade. E uma vez que essa árvore cresce em nossos corações, ela dará o seu único fruto, que é Jesus Cristo. É o processo de santidade. Vocês estão entendendo por que Nossa Senhora é tão importante para a santidade? Não existiu, nem jamais existirá um santo que não foi devoto da Virgem Maria. Não foi. Sobretudo aqueles santos que têm uma doutrina assim, que a gente olha e vê Jesus aqui, claro, tem Maria no fundo. Já ouviram aquela história: por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher? É os santos. É os santos. Por trás dos grandes santos há sempre a Virgem Maria. Sempre por trás de tudo. Porque, repito, a Trindade doou a ela tudo para que ela distribuísse como quisesse, a quem quisesse e quando quisesse, uma vez que a sua vontade está totalmente conformada à Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade. Gostaria de ler um pouco do parágrafo 37. De tudo que acabo de dizer, deve-se concluir claramente, em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos. De fato,
ela não pode fazer nela sua morada, como ele ordenou, porque foi uma ordem, né? Ela está sendo obediente, formá-los, nutri-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, tê-los como herança em sua porção, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles, lançar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser companheira inseparável do Espírito Santo em todas essas obras de graças. Repito, ela não pode fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Onipotente, que, tendo lhe dado poder sobre seu Filho único e legítimo, também lhe deu poder sobre seus filhos adotivos, não apenas sobre seus corpos, o que seria pouca coisa, mas também sobre suas almas. Veja, é isso que a total consagração à Santíssima Virgem vem trazer para a gente. Uma vez que a gente se lança, se entrega, se coloca totalmente no ventre, na escola do Imaculado Coração de Maria, ela, com o Espírito Santo, vai formar Jesus Cristo em nossas almas. Mas isso não vai acontecer se a Virgem Maria não estiver nas nossas almas, uma vez que ela é, abre aspas, a árvore da vida, que vai gerar o fruto da vida. Pode prestar atenção. Em toda a história da igreja, os maiores hereges, os maiores cismáticos, os caras que causaram mais problema e mais defeito, hoje, a maior fonte de todos os escândalos da igreja, por exemplo, olha, esse cara não tem devoção, esse cara não tem um zelo, um amor, esse cara tenta diminuir o poder, a grandeza, esse cara menospreza a Virgem Maria. Porque uma vez que você menospreza a árvore da vida, claro que você não vai ter o fruto dela. Pode olhar, do começo até o final, menosprezam, diminuem a Virgem Maria. São Luís vai dizer, eu não me lembro agora, não julgue receber a misericórdia de Deus aquele que ofende a sua santa mãe. E ele vai ser mais bruto, lá no livro dele, O Segredo de Maria. Ele diz assim: quem se gloria de ter Deus por Pai, mas não nutre um amor, um afeto, um carinho pela Virgem Maria, não tem ninguém senão demônio por Pai. É duro isso, né? Vai a cabeça logo acolada, mas deixa quieto. Vai a cabeça logo ali assim, né? Bem ali na esquina. Está entendendo? Não tem como ter santidade, não tem como ter salvação, não tem como ter o fruto da vida se a árvore dela não está plantada em meu coração. Por isso que Nossa Senhora vai ser mais conhecida nos últimos tempos. Mais conhecida nos últimos tempos. Por quê? Vocês lembram da batalha que a gente falou que a gente está vivendo na terça-feira, certo? O tempo do demônio a cada dia mais está acabando, está encurtando, está diminuindo. E à medida que esse tempo vai passando, à medida que esse tempo vai correndo, o demônio vai apertando, ele vai querendo pegar, morder o calcanhar, armando ciladas. Ele vai ficar indo, ele vai ficar investindo, e cada vez vai ser pior, até a consumação dos séculos. Vai ser pior. Por isso, para salvar e santificar as almas, o meu Filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Por isso que Nossa Senhora vai ser mais conhecida no final dos tempos. E eu digo que isso já tem acontecido na nossa cidade. No dia 8 de dezembro de 2018, a cidade foi consagrada à Imaculada Conceição. Por que esse título da Imaculada Conceição é tão forte? Porque foi a primeira derrota de Satanás. Ocorreu no ventre de Santana. A primeira derrota dele foi lá. Quando Maria foi gerada, foi criada por um milagre, obra da Santíssima Trindade, acontecendo no ventre de Santana. A primeira derrota de Satanás foi lá. E a nossa cidade foi consagrada à Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro de 2018. Naquele mesmo ano, só graça, o tratado chegou na nossa cidade. Inúmeras conversões aconteceram. Eu sou testemunha de tudo isso. Nossa Senhora tem levantado pessoas aqui nessa cidade. Tem levantado pessoas aqui nessa cidade.
E ela vai ser mais conhecida. O tratado da verdadeira devoção está sendo conhecido no nosso país. Um monte de comunidades, um monte de lugares fazendo formações a respeito dessa total consagração. É o triunfo do Imaculado Coração que começa a acontecer. À medida que o demônio vai apertando, querendo chegar no calcanhar, mas Nossa Senhora levanta os seus. Porque a derrota dele já está decretada. Já está decretada. Meus amados irmãos e irmãs, nós somos os apóstolos dos últimos tempos, que São Luís vai falar lá no parágrafo 56. Os apóstolos dos últimos tempos. Aqueles que viverão a verdade, terão a palavra, a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, que ele diz: e estes apóstolos carregarão o crucifixo na mão direita e o rosário na mão esquerda. Se você é canhoto, é o contrário. É isso aí. É isso aí. Valeu. Vocês estão entendendo? O triunfo do Imaculado Coração acontecendo. Eu não quero ficar de fora dessa, eu não sei você. Esse é o segredo dela. É o segredo de Maria. Por que vocês acham que tem tanta gente aí na internet quebrando igreja, fazendo bagunça, quebrando as imagens de Nossa Senhora? Porque uma vez que eu já não tenho ela, eu não tenho nem sequer Jesus Cristo. Então, sem Deus a gente fica selvagem. Selvagem. As feministas entrando aí nas igrejas lá do Chile, quebrando, destruindo tudo, pichando, queimando, quebrando as imagens. Atentados acontecendo, terroristas dentro da igreja. Tudo isso é o demônio chegando perto do calcanhar, querendo morder, querendo morder, querendo morder. Mas o demônio não toca na mulher, nem no filho, muito menos nos membros dos filhos, aqueles que souberem se defender. O demônio, ele é um cão acorrentado, segundo Santo Agostinho. O que é um cão acorrentado? Ele só vai morder se você chegar perto dele. Só se você chegar perto dele. Vai latir, vai botar medo, vai, porque a gente se espanta quando o cachorro late perto da gente, né, Francisco? Ainda que ele esteja acorrentado. Ainda que ele esteja acorrentado. Nós somos esses apóstolos dos últimos tempos. E seremos formados, nutridos, gerados para a santidade, por essa árvore da vida. E uma vez que ela é plantada em nossos corações, disse isso um monte de vezes hoje, Jesus Cristo nasce em nossos corações. Gostaria de finalizar, essa nossa aula de hoje com o parágrafo 56. Lá no finalzinho do capítulo 1. Mas quem serão, esse não será só o parágrafo 56, será 56 a 58. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão fogo abrasador, ministros do Senhor, que difundirão o fogo do amor divino por toda parte. Serão flechas pontiagudas nas mãos da poderosa Maria, para penetrar seus inimigos. Serão filhos de Levi, devidamente purificado pelo fogo das grandes tribulações. Detalhe, viu? O bicho vai pegar para os que se consagram, viu? Só um detalhe, relaxa, depois eu comento. Das grandes tribulações, e bem unidos a Deus, que trarão o ouro do amor divino no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação do corpo. E serão por toda parte o perfume de Jesus Cristo aos pobres e aos pequeninos, mas um odor de morte aos grandes, aos ricos e aos orgulhosos do mundo. Serão nuvens trovejantes a voar pelo céu, ao menor sopro do Espírito Santo, que, sem prender-se a nada, nem admirar-se de nada, nem atribular-se por nada, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Seus raios serão lançados contra o pecado, com repreensões contra o mundo. Abaterão o diabo e seus sequazes, e penetrarão para a vida ou para a morte, com o gládio de dois gumes da palavra de Deus. Todos aos quais serão enviados pelo Espírito. Serão autênticos apóstolos dos últimos tempos, aos quais o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e triunfar de maneira gloriosa sobre os seus inimigos. Dominarão
dormirão sem ouro e nem prata, e melhor ainda, sem conforto em meio aos outros padres, eclesiásticos e clérigos, intermédios cleros. Contudo, terão as asas prateadas de pomba para ir, com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo os enviar. E não deixarão para trás nos locais em que tiverem pregado, senão o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Meus amados irmãos, somos nós, esses apóstolos dos últimos tempos, tão poucos, mas nós vimos aqui, na aula da terça-feira passada, como a oração de um consagrado já causa um estrago terrível no inferno. Imagine esses tantinho de gente aqui, né? Esse pouquinho de gente aqui, não dá nem para comparar com tanta gente que tem nos botecos, nos bar. Mas confiem, viu? Confiem. Essa aqui é poderosa e muito. Somos esses, os apóstolos dos últimos tempos. Somos nós que irão vencer, que irão batalhar nessa derradeira luta contra Satanás. Amém? Amém. Nós teremos alguma pergunta a esse respeito? Todo mundo entendeu tudo? Certo? Amém. Então vamos ficar de pé para finalizarmos a nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, deixe os vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.